Olá! Hoje a gente vai embarcar junto numa jornada, aquela que transforma qualquer pessoa com uma chave na mão em um motorista de verdade, consciente. Desde o começo de tudo até a responsabilidade do dia a dia, vamos descobrir o que realmente significa dirigir com segurança. Pois é, dirigir vai muito além de saber trocar de marcha ou fazer uma baliza perfeitinha. É um compromisso, sabe? Um compromisso constante com a segurança, com a atenção e com o respeito. A carteira de motorista não é só um documento, é uma responsabilidade que a gente carrega em cada quilômetro rodado. Para a gente entender isso direitinho, a nossa jornada foi dividida em 5 etapas. A gente começa com o básico da habilitação, passa pelos equipamentos que são cruciais, domina as manobras, mergulha na filosofia da direção defensiva e, no final, aprende a conviver em harmonia na rua. Então, vamos lá! Certo, vamos começar pela base. Antes mesmo de ligar o carro, é fundamental entender as regras do jogo, que veículos se pode dirigir e em que tipo de campo a gente vai jogar. É por aqui que tudo realmente começa. Bom, na hora de tirar a primeira habilitação, existem basicamente duas portas de entrada. A categoria A, que te joga no mundo das 2 ou 3 rodas, desde as motonetas até as motocicletas mais potentes, e tem a categoria B, a mais comum, que permite dirigir carros de passeio e utilitários leves, sempre com aqueles limites de peso e de passageiro. E atenção, depois de passar em tudo, ninguém recebe a carteira definitiva logo de cara. Primeiro vem a PPD, a permissão para dirigir. Pense nela como um período de estágio, de 1 ano. A regra é bem clara, tem que dirigir na linha, com cuidado, sem cometer nenhuma infração grave ou gravíssima. É a prova final de que a responsabilidade foi aprendida na prática. E o campo de jogo muda o tempo todo. Na cidade, o ritmo é 1. Tem rua de bairro a 30 por hora e vias rápidas que podem chegar a 80. Já na zona rural, a diferença entre o asfalto lisinho de uma rodovia e a terra de uma estrada é enorme. Conhecer o terreno é o primeiro passo para se adaptar a ele. Agora, vamos falar da nossa armadura. Porque, não adianta ser um motorista excelente se o veículo não estiver equipado para proteger. Esses itens não são opcionais, de jeito nenhum. Eles são essenciais e podem ser a diferença entre um belo susto e uma tragédia. A proteção dos pequenos começa aqui, desde cedo. Para os bebês, até 1 aninho, é o bebê conforto, instalado sempre virado para trás. O motivo disso é crucial. Essa posição protege o pescoço e a cabeça, que são super frágeis em caso de impacto. Depois, de 1 a 4 anos, a criança passa para a cadelinha, já virada para frente, mas ainda com proteção total. A partir dos 4 anos, entra em cena o assento de elevação, o famoso booster. E o interessante aqui é a função dele, que não é só para a criança ver a paisagem. Ele serve para posicionar o corpo da criança na altura certa para que o cinto de segurança do adulto funcione perfeitamente, passando pelos lugares certos do corpo. E por falar em cinto, não adianta nada usar de qualquer jeito. O posicionamento correto é esse aqui, ó. A faixa de cima, a diagonal, tem que cruzar o peito passando pelo ombro. E a faixa de baixo fica sobre os ossos do quadril, nunca na barriga. Se estiver no pescoço ou no abdômen, no impacto, ele pode machucar mais do que proteger. Agora, um ponto super importante. Muita gente ainda acha que o airbag substitui o cinto. É o contrário. O airbag foi feito para funcionar junto com o cinto. Pensa assim, o cinto te segura no lugar e o airbag amortece o impacto. Sem o cinto, o impacto contra aquela bolsa de ar inflando pode ser extremamente violento. Eles são uma dupla inseparável. Com a teoria e os equipamentos em ordem, chegou a hora de colocar a mão na massa. Dominar as manobras do dia a dia com segurança é o que realmente transforma um motorista iniciante em um condutor experiente. Olha, o posicionamento correto antes de uma curva é a chave para uma manobra segura. Para virar à direita é simples, cola no meio-fio direito. Para virar à esquerda, a lógica muda um pouco. Se a rua for de mão dupla, o ideal é se aproximar da linha do centro. Se for mão única, aí se aproxima do meio-fio esquerdo. Isso evita cada susto e fechada. E quando não tem semáforo ou placa de pare? Quem passa primeiro? Existe uma hierarquia. Primeiro, quem está na rodovia tem a preferência. Segundo, quem já está girando na rotatória. E, em todas as outras situações, vale a famosa regra da direita. A preferência é de quem vem pela direita. Simples e eficaz para acabar com a confusão. Ultrapassar é uma das manobras de maior risco no trânsito. Por isso, a regra é simples. Se tiver qualquer dúvida, não ultrapasse. E tem lugares que nem deveria haver dúvida. A lei proíbe ultrapassagem em curvas, subidas, pontes, faixas de pedestres, qualquer lugar onde a faixa no chão for contínua. Respeitar isso é respeitar a vida.
Agora sim, a gente chegou ao coração da nossa conversa. Dirigir não é só seguir regras, é uma filosofia. A direção defensiva é justamente essa mudança de uma postura que só reage para os problemas para uma atitude que se antecipa aos riscos. Essa frase resume tudo. Não tem nada a ver com dirigir com medo ou ser o mais lento da via. Pelo contrário, é sobre dirigir com inteligência. É usar a observação e a antecipação como as principais ferramentas, entendendo que o erro de outra pessoa pode te afetar. A questão é estar preparado para isso. A direção defensiva se apoia em 5 pilares que trabalham juntos. Primeiro, o conhecimento das leis. Depois, a atenção total na via. Aí vem a previsão do que pode dar errado, a decisão rápida e segura e, claro, a habilidade de controlar o veículo. A falta de um único pilar já compromete toda a segurança. E essa mentalidade de se antecipar nos leva a um conceito moderno e muito poderoso: a visão zero. A ideia é radical, mas necessária. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Isso muda o foco da culpa, que deixa de ser só do motorista e passa a ser uma responsabilidade de todo mundo. A lógica é, se a gente sabe que pessoas cometem erros, o sistema, as ruas, os carros, as leis, precisa ser projetado para que esses erros não se tornem fatais. E para fechar nossa jornada, o passo mais importante: entender que ninguém está sozinho na rua. O trânsito é um ecossistema e a convivência harmoniosa depende do respeito, principalmente com quem é mais vulnerável. E a regra de ouro, absoluta e inegociável, é: pedestre sempre tem a prioridade. Ao se aproximar de uma faixa, mesmo que pareça vazia, a atitude certa é reduzir a velocidade. Um motorista consciente protege quem está fora do veículo com o mesmo cuidado com que protege a si mesmo. Guarde bem este número: 1,5 metros. Isso não é uma sugestão, é lei. É a distância mínima que se deve manter ao ultrapassar um ciclista. Esse espaço é a zona de segurança dele, que pode evitar um acidente grave por um simples desequilíbrio. É o espaço do respeito. Motociclistas são ágeis, mas também estão muito mais expostos. Por isso, a convivência segura exige hábitos simples. Sempre checar os pontos cegos antes de mudar de faixa, olhar 2 vezes nos cruzamentos e, principalmente, lembrar que em um acidente, a carroceria deles é o próprio corpo. E assim, a gente conclui a nossa jornada. A segurança no trânsito não se resume a leis e equipamentos. No fundo, ela é feita de uma série de escolhas que fazemos a cada segundo. Ser paciente, ceder a vez, respeitar o espaço do outro. A cortesia não é uma obrigação, é uma decisão. E essa decisão define o tipo de trânsito que a gente vai ter. Fica aí a reflexão.